Essa série de CENIB que nós temos feito de Amando uns aos Outros tem sido assim formidável, e hoje a gente vai estar com um tema que é o amor e a oração. E esse curso tem sido sobre amando uns aos outros. E como é rico esse tema, né? Nós temos visto aqui toda semana que amando uns aos outros é algo que Deus planejou para a gente mesmo nessa vida. Por quê? Porque a gente tem visto que o amor a Deus, que é o alvo da nossa vida, amar a Deus sobre todas as coisas, esse amor a Deus, ele nos conecta ao outro. É algo que o tempo todo nós temos que lembrar, Deus e outro, porque a Bíblia ela é resumida nesses dois grandes mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo sobre a si mesmo. Nós temos visto e acompanhado pela palavra de Deus que não tem como a gente amar a Deus sem estar conectado com o outro. E vimos várias formas da gente se conectar ao outro, vencendo barreiras para o amor, vendo qual é o plano de Deus para o amor em família. Vimos lá em 1 Timóteo 5,8 que quem não cuida dos seus é pior do que o incrédulo. E durante tudo isso, nós vimos o amor de Deus para a igreja de Cristo. Qual é o plano, qual é o propósito, como Deus vê a sua igreja. Então, Deus nos ligou nessa vida com uma missão a amá-lo e a amar o outro. Não tem como amarmos o outro se não amarmos a Deus. E não tem como amarmos a Deus sem amarmos o outro. Nós vimos eu quero revisar alguns versículos aqui com vocês, que o primeiro em 1 João 3,16, nisto conhecemos o que é o amor, Jesus Cristo que deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida por nossos irmãos. O amor vai ser conhecido na minha vida, na sua vida, se a gente der a vida pelos nossos irmãos. Esse é um plano, esse é um ponto que se refere a amar uns aos outros. Um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros como eu vos amei, vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros, que é em João 13, 34 e 35. E esse versículo, ele costuma mostrar para a gente o raio-x espiritual. Como nós vamos ser reconhecidos se tivermos amor uns aos outros, é assim que a gente vai ser reconhecido como discípulo de Jesus. Então, se pudesse tirar um raio-x e ver o Espírito Santo em nós, veria que isso está relacionado totalmente a como vivemos a nossa vida, porque as pessoas não vão ver o que está dentro de nós, mas o que nós fazemos em relação a Deus, em relação às pessoas, a nossa atitude. Isso é que vai mostrar se nós somos discípulos de Jesus. Isso é que vai fazer com que as pessoas vejam Deus aqui na terra. O outro versículo é 1 João 3,18, que diz: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. 1 João 4,12. Esse versículo ele é maravilhoso, ele é vida, ele é uma bússola, porque ele diz para a gente, ele nos dá uma receita dizendo como é que alguém vai ver Deus. E ele associa o amor aos outros à permanência de Deus em nossa vida. Ele diz: ninguém jamais viu a Deus, mas se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o amor de Deus está aperfeiçoado em nós. O que mais nós queremos nessa vida a não ser o amor de Deus aperfeiçoado em nós? Nós temos dito e nos referido ao entendimento que está na palavra, do que a palavra diz, que nós vamos existir e provarmos vida plena através do amor. Para eu, para você, para qualquer um de nós funcionar bem, o Criador deu a receita, não é? A receita é conexão a Deus, conexão com pessoas. A conexão com pessoas nos mantém vivos. A conexão com pessoas é o plano original de Deus para a nossa vida. Mas não é qualquer conexão, é uma conexão em amor. É uma conexão que reflete a presença de Deus em nós. É como se a gente tivesse uma jarra, e essa jarra vai se enchendo, e essa jarra representa a nossa vida, e enquanto ela se enche, ela vai encher tanto que ela naturalmente vai se derramar.
E se essa jarra somos nós, e essa água é a presença de Deus em nossa vida, que é puro amor, porque Deus é amor, então esse derramado, Senhor, vai se estender àqueles que fazem parte da nossa vida. E você pode até perguntar, não é? Quem são aqueles que eu vou amar agora, nesse momento em que a sociedade está tendo que se resguardar, está tendo que ficar em casa aqueles que podem, porque muitos estão lá por amor, dando a vida por todos nós, dando a vida pela cidade, dando a vida pelo país. Como nós podemos? Deus não pede nada fora da nossa possibilidade. Deus deixa claro para a gente como nós vamos amar. A nossa missão, quem é que nós temos para amar hoje? A gente falou uma dessas semanas, a pergunta era acordar e perguntar, Deus, quem eu tenho para amar hoje? E lá em 1 Timóteo 5,8 diz que quem não cuida dos seus é pior do que o incrédulo e tem negado a sua fé. Para muitos hoje, essa resposta vai ser a sua casa, a sua família, mais tempo com ela. Para outros, Deus está falando, dê a sua vida pela humanidade. São aqueles que estão precisando se reunir, são aqueles que não estão podendo ficar em casa e têm que tomar decisões, são aqueles que estão indo para os hospitais, para os postos, são aqueles que estão em campanha pelo mundo inteiro, são aqueles que estão derramando lágrima pelas vidas que estão se perdendo. O amor é algo tão amplo, é algo tão formidável, é algo tão inesgotável que todo o tempo, em toda circunstância, nós podemos amar. E hoje nós vamos associar biblicamente uma forma de amar, nós vamos associar a oração, porque quem fez essa associação foi o próprio Deus. Vamos ver lá o que está em Efésios 6,18, diz, orem no Espírito todo o tempo. Então, esse texto fala para orar todo o tempo. Eu tenho uma amiga que ficou sabendo que estava com câncer, e naquele período do câncer ela teve que ficar trancada em casa durante o tratamento, a imunidade baixa, e foram meses assim, e nesses meses não houve lamúria, nesses meses não houve praguejar, nesses meses a fé dela não se abateu, simplesmente porque na conexão dela com o Senhor, porque ela usou esse tempo para se conectar com o Senhor. Então, nessa conexão com o Senhor, ela estava tão cheia desse amor de Deus, que ela conseguiu ser um testemunho em todo lugar que ela passava. E que lugares eram esses? Ela passava na sua químio, ela passava na sua consulta, ela passava com a sua família, e ela descobriu que ela poderia escrever para pessoas que passaram pela vida dela e que hoje ela olha para a vida dela e diz, a minha vida é uma soma de muitas pessoas que passaram por ela, e ela conseguiu entrar em contato com essas pessoas, ela conseguiu mandar mensagens de gratidão, ela conseguiu orar por elas. Eu quero ler para vocês aqui um texto de Eclesiastes, e o que esse texto tem para a gente fazer um paralelo com Efésios 6,18. Efésios 6,18 diz, orem no Espírito em todas as ocasiões, em todo o tempo. Ore com oração, ore com súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem em oração por todos os santos. Então, enquanto Deus diz para a gente uma instrução clara sobre como a oração tem que fazer parte da nossa vida todo o tempo, sem cessar, Ele determina, em outro texto da palavra de Deus, que é lá em Eclesiastes 3, que há tempo para tudo. Mas nesse texto não fala sobre oração, não fala um tempo para oração, porque nesse texto ele diz todas as coisas que nós devemos ter por algum momento na nossa vida, mas não todo o tempo. Mas Efésios diz que a oração é para todo o tempo. Então eu acredito que a oração sendo para todo o tempo, Deus vai nos dar um tempo para nos dedicarmos muito mais à oração, que é o que talvez esteja acontecendo agora na sua casa, na minha casa, na casa de muitos dos nossos irmãos, na casa daqueles que talvez nunca pararam para orar. Então, todo o tempo, Deus quer nos conectar a Ele, para nos conectarmos ao outro.
E a oração nos conecta a Deus e ao outro, ela cumpre duplamente essa finalidade. Lá em Eclesiastes diz: para tudo há uma ocasião certa, há tempo certo para cada propósito debaixo do céu, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras, tempo de juntá-las, tempo de abraçar, tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Eclesiastes nos diz que há tempo para todas as coisas. E lá em Efésios diz que a oração é para todo o tempo. E eu quero ler que Tiago 5,16 fala para a gente assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Deus associa a nossa cura, a nossa plenitude, a nossa capacidade de reconhecermos os nossos pecados, confessarmos e orarmos uns pelos outros. Ele diz que a confissão de pecado e a oração uns pelos outros nos leva a um caminho de cura, nos leva a um caminho de plenitude. Então, amar uns aos outros, amar a nós mesmos, amar ao outro. Como que nós vamos nos conectar? Nós vamos nos conectar tendo aquelas pessoas que sabem dos nossos pecados, não porque nós nos vangloriamos deles, mas porque nós confessamos as nossas fraquezas, os nossos erros, oramos juntos, pedimos perdão ao Senhor, decidimos vencer, lutar e vencer sobre aquela fraqueza, e no final Deus nos fala que através da oração de um justo há poder e eficácia. Nesse mesmo texto de Tiago 5,16 diz que a oração do justo é poderosa e eficaz. Deus está nos chamando para amar através da oração. Deus está chamando a mim, Deus está chamando a você, e a oração ela é algo formidável, porque ela determina como é para ser o estilo de vida de um cristão. O estilo de vida de um cristão, ele não pode existir aos olhos do que Deus sonhou se nós não estivermos conectados a Deus e ao outro. E a oração, ela nos aciona a essa conexão. 1 Pedro 4, 7, 8 diz: dediquem-se à oração. A repetição é minha para frisar. E diz ali: sobretudo amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Deus nos pede um amor sincero. Deus nos pede um amor que a gente só vai conseguir alcançar se for fruto da presença dele em nós. Só que para tudo na vida a gente tem que tomar uma decisão, até para orar. Até para orar, vão ter as orações que vão fluir espontaneamente, vão ter aquelas orações porque a gente está conectado em Deus todo o tempo, e a Bíblia diz que o Espírito Santo nos guia, nos ensina a orar, mas muitas vezes nós falhamos com os pedidos de oração que tanto a gente gostaria de estar orando, porque a gente não se planeja, porque a gente não anota, porque a gente não deixa ali um tempo separado na nossa agenda para acordar e orar. Hoje mesmo ia ser um dia corrido, e quando eu abri o olho às 6 horas da manhã, eu lembrei, vou começar a fazer minhas coisas, que eu tenho uma porção de coisa para fazer, mas eu pensei, eu vou fazer essas coisas, que horas que eu vou parar? Normalmente eu não vou parar hoje, é a hora que eu paro os outros dias, então eu falei, esse vai ser o primeiro tempo de oração. Nem todos os dias a gente consegue fazer o primeiro momento do dia ser um momento de oração, mas que blindagem, né? Que força, que capacitação, que coragem que a gente recebe quando a gente vai para o Senhor e se abastece, e quando a gente lembra daqueles que estão precisando da nossa oração.
que faz com que a gente, naquele momento, a nossa conexão com Deus nos leva ao outro, e naquele momento a gente vai ter ali, né? Eu não sei quantos pedidos você tem para orar, mas se você tem muitos, organize, anote, e na hora que você parar, se ligue ao outro, e você vai experimentar uma plenitude, porque na angústia, na dor, na aflição, do problema, nada, nenhuma calamidade, nenhum problema, nenhuma tragédia, nenhuma tristeza é para a gente passar pensando apenas em nós mesmos. Quando a gente passa qualquer coisa pensando em nós mesmos, apenas a gente se desconecta do plano original de Deus. E ao invés da gente ficar forte, vou pensar em mim agora, o contrário acontece, a gente esmorece, enfraquece, e quando a gente pensa na gente, mas também pensa no outro, olha para a gente, mas também olha para o outro, nesse momento a gente ganha uma força sobrenatural. E por que a gente ganha essa força? Porque nós fomos programados por Deus, para se fizermos o que Ele nos ensina, a gente vai provar uma plenitude, a gente vai provar uma satisfação e a gente vai provar uma força mesmo na hora da angústia, mesmo na hora da tristeza, mesmo na hora do choro. A oração, ela nos leva a Deus de forma a entendermos que muitas coisas não vamos ser nós que vamos fazer. Muitas coisas nós não vamos conseguir fazer, mas o Senhor pode. A Ele todo o poder, a Ele toda a glória, Ele pode todas as coisas. E Deus quer nos ensinar esse lugar de descanso. A oração é um lugar de descanso, né? Como seria se a gente não passasse pela nossa cama? Como seria se a gente não tivesse, após um dia de trabalho, se a gente não soubesse que deitaríamos na nossa cama e ali nossas energias seriam renovadas? Isso seria uma tortura mental, eu acho, né? Quem pensa, essa noite eu não vou poder dormir, aquela noite também não. A gente está vivendo um momento que muitos médicos, ontem eu soube dos médicos na Itália que estão trabalhando 48 horas seguidas, que tortura, né? Que momento difícil fisicamente, emocionalmente, que situação. Mas nós, quando podemos voltar para nossa casa e para nossa cama, a gente pensa assim, que maravilha. Eu posso descansar para o próximo dia. A oração é a sua cama, mas ao mesmo tempo que ela é a sua cama, ela é também algo que ajusta a sua armadura para quando você sai da cama e vai para a guerra do dia a dia. Na oração a gente encontra descanso, a gente encontra força, a gente encontra rumo. A oração livra a gente de decisões erradas, impulsivas, precipitadas. Ela acalma o nosso coração na presença daquele que tem todo o poder para isso. Às vezes a gente quer acalmar o coração com o outro, quer acalmar o coração mandando mensagem para todo mundo, quer acalmar o coração falando para um monte de gente o mesmo problema, igual uma ladainha, quer acalmar o coração repetindo as mesmas coisas sem parar. E Deus deu um caminho tão simples, que é para a gente colocar nele toda a nossa ansiedade, que é para a gente levar para ele todas as súplicas. Aqui está escrito que é para a gente levar para o Senhor, lá em Efésios 6,16, as nossas orações e súplicas. Existe um lugar onde podemos suplicar. Existe um lugar onde podemos descansar. Existe um lugar onde eu e você podemos nos acalmar para o próximo passo. Existe um lugar onde a gente pode encontrar a direção, onde a gente vai parar e realmente saber para que lado nós vamos. Porque o lado para qual Deus nos disser para ir vai ser um lado que, se o buscarmos, a gente vai ter paz. Se eu estou indo por um lado e eu busco a presença de Deus e eu não estou tendo paz, aquilo ali provavelmente é o Espírito Santo de Deus falando para mim, não é esse o caminho. Recalculando a rota, recalcule a rota, você não está no caminho certo. Então, quando a nossa mente alcança um nível de entendimento sobre a oração, que a oração se trata, minha vida com Deus, eu posso apresentar toda a minha vida diante do Senhor. E nesse momento a gente entende que oração também reflete a minha vida com o outro e que a minha vida com o outro reflete a minha vida com Deus. A hora que vem esse entendimento com clareza, eu acho que nós vamos falar igual Samuel. Eu acho que Deus vai nos levar para um nível de entendimento quando Samuel reuniu Israel e falou lá em 1 Samuel 12, 23, ele disse assim:
e longe de mim. Eu quero convidar você a falar agora, junto comigo, vamos falar juntos, essa fala de Samuel. E longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. E longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Pessoas estão precisando de oração. Algumas nós vamos descobrir olhando, observando. Algumas Deus está nos dizendo na palavra. Lá na palavra de Deus diz pra gente orar pela autoridade. Precisa esperar algum pedido sobre isso? Não. Por que não? Porque está na palavra de Deus. A palavra de Deus diz pra gente orar pela autoridade. Então isso já é uma instrução. Você já sabe por que orar. A palavra de Deus também, lá em Hebreus 13:3, diz para a gente orar pelos irmãos que estão por aí sofrendo pela causa de Cristo, estão sendo perseguidos. Então a gente já tem outro pedido de oração para que dê rumo para o nosso momento, dado pela palavra de Deus para todo o tempo. A Bíblia também diz lá em Hebreus 13 para a gente orar pelos nossos líderes espirituais. Em Tiago 5,14 diz para orar pelos doentes. Lá em Mateus 5,44 diz para orar pelos que nos perseguem e nos maltratam. E essa instrução de Deus, ela reflete a característica do amor que tem que estar presente na nossa vida todo o tempo, que vai refletir na nossa forma de orar. Deus amarra nesse momento o nosso entendimento, o nosso coração, a nossa atitude em relação a quem nos persegue, a oração. A oração, ela faz com que, na hora que eu consigo orar por quem está me perseguindo e por quem está me maltratando, muitas vezes a gente pensa assim, essa pessoa não merece que eu ore por ela, bem que ela tem que se dar mal, bem que eu gostaria de me vingar, mas nesse momento que a gente ora por quem está perseguindo, por quem está maltratando, acontece algo no nosso corpo, acontece algo na nossa mente, que ligações no nosso cérebro são feitas através do perdão, através da atitude correta. E naquele momento, químicas saudáveis são produzidas no nosso organismo. Então, quando a gente escolhe o caminho da oração pelos que maltratam, pelos que perseguem, pelas injustiças, isso é o caminho da libertação. A gente muitas vezes acha que tudo que Deus pede para a gente fazer é um sacrifício para o bem do outro. Mas Deus é tão fantástico e tão formidável que tudo que Ele pede para a gente fazer resulta em bem para cada um de nós. É algo que a nossa mente precisa alcançar, que vai fazer com que grande parte da ansiedade da humanidade diminua, que vai fazer com que grande parte do sofrimento mental em relação às injustiças e perseguições também diminuam, porque aquilo que a gente não pode fazer e resolver de forma correta, que não nos cabe, aquilo que foge ao nosso alcance, nós temos que confiar que o Senhor vai fazer infinitamente, de forma perfeita, porque Ele tem todo o poder, Ele tem o controle do céu e da terra em suas mãos. Então eu quero convidar você, eu quero desafiar você a ampliar, a ter uma vida de oração com uma mente ampliada do que realmente você vai orar, a gastar mais tempo em oração, a organizar melhor a oração, a planejar sobre o que é importante. Você está colocando diante do Senhor e a Bíblia fala que depois de todas as coisas serem consumadas, não é? Em algum período da nossa vida nós vamos olhar para trás, e eu acho que Deus gostaria que a gente fizesse isso constantemente, não esperasse longos períodos, mas que a gente pudesse fazer o que está lá no Salmo 77, 11 a 14. Quando a gente conhece a vida de oração, quando a gente experimenta a vida de oração, quando a gente leva a sério a vida de oração, quando a gente se importa com o outro, que a gente tira o olho da gente e ora não só sobre nós, mas sobre o outro, de períodos em períodos a gente vai fazer isso aqui que o salmista falou, a gente vai poder recordar aquilo que o Senhor tem feito, porque para tantas orações feitas, para tantos pedidos colocados diante do Senhor, há uma imensidão de respostas, até aquelas respostas que na hora parecem ruins, que você fala, não acredito, eu nem vou orar. Esses dias eu falei com uma pessoa, você já orou sobre isso? Ela, nem vou orar porque eu já sei o que Deus vai falar, eu não estou muito querendo ouvir.
mas o que Deus vai falar é perfeito. A hora em que Deus vai falar é perfeita, porque o plano de Deus para mim e para você, ele é individual, é personalizado, né? Hoje em dia a gente quer tanta coisa personalizada e o Senhor personaliza. O Senhor tem uma medida para mim, uma medida para você, uma medida para o Denis, que está aqui agora, né, Denis? Participando dessa aula, desse momento. Então, o Senhor tem a medida perfeita. E a gente vai poder falar, quando a gente experimentar essa vida de oração, igual o salmista. Recordarei os feitos do Senhor. Recordarei os teus antigos milagres. Quantos milagres! De repente você não está parando para recordar os milagres do Senhor. Não só os milagres na sua vida, mas os milagres na vida dos seus familiares, dos seus amigos e na vida do povo de Deus espalhado sobre a face da terra. A gente tem a Bíblia, e a Bíblia ela é um combo de milagres realizados pelo Senhor, e a nossa mente precisa ser avivada, porque o pensar e relembrar coisas boas traz para o nosso corpo um funcionamento saudável, traz um benefício físico, espiritual e emocional. Então, o salmista continua dizendo: meditarei em todas as tuas obras. Eu meditarei, eu vou parar, Senhor, eu vou parar. Deus está nos convidando a parar e lembrar das obras do Senhor, que é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo sempre. E a gente vai prosseguir considerando todos os feitos do Senhor. E o salmista prossegue dizendo: teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que realizas milagres, mostra o teu poder entre os povos. Deus quer mostrar o poder dele entre os povos. Algumas pessoas agora, nesse momento, estão buscando ao Senhor como nunca buscaram. E a grandeza de Deus é que Ele nos ouve. A grandeza do Senhor é que a mão dele não está encolhida para que não possa curar, o ouvido dele não está tapado para que não possa ouvir, e os olhos dele não estão fechados para que não possa ver. Nada sai do controle do Senhor que fez o céu e a terra. Mas o Senhor quer que a gente se conecte a Ele em união de amor. E ao outro também em união de amor. E o nome de parte do que permite essa conexão é a oração. A oração, ela me conecta a Deus e ela também me conecta ao outro. A palavra de Deus também faz parte dessa conexão, porque ela é o rumo, ela é o que diz claramente ali: faça isso, não faça isso. E é Deus falando ao nosso coração. E a palavra de Deus, ela também nos conecta ao outro. Como que a palavra de Deus nos conecta ao outro? Ela nos conecta ao outro porque ela nos enche. Ela nos enche daquilo que é o pensamento do próprio Deus. Então, quando eu tenho que encontrar com o outro, quando eu tenho que lidar com o outro, eu vou estar cheia daquilo que é o próprio Deus, porque eu permiti que aquilo entrasse na minha mente. Então, tudo que Deus nos ensina para fazer vai resultar em bênção para a nossa vida. É um entendimento que a gente tem que ter. Diga: em bênção para a nossa vida. Diga agora: para a minha vida. Para a minha vida. O que Deus nos diz resulta em bênção quando a gente obedece. Eu tenho buscado e pedido ao Senhor e tomado decisões. E você também precisa buscar e tomar decisões de ter uma vida mais sólida de oração, de ter uma vida com mais tempo na presença de Deus. As coisas que a gente usufrui na nossa vida, em termos dos prazeres que a gente conquista, das vitórias que a gente conquista, geralmente nós investimos tempo. É o resultado de tempo, do tempo que a gente gasta, do tempo que a gente despende, do dinheiro que a gente investe. E a oração, a gente quer o resultado. Nós queremos o resultado. A gente quer que Deus faça tudo, a gente quer ver tudo acontecer, a gente quer que tudo mude. Mas não existe um botão que a gente aperta, tudo muda. Não existe um botão que a gente aperta e fala: aconteça. Muitas coisas não vão acontecer dessa forma. A maioria das coisas não vai acontecer dessa forma. Mas na presença de Deus, na conexão com Deus, a gente vai ter coisas surpreendentemente sendo transformadas, modificadas, porque através da oração
nós vamos experimentar o poder de Deus em áreas que jamais conseguiríamos provar. Então, nesse tempo aqui, nesse tema de hoje, nessa série de Amando uns aos outros, você vai depois fazer os exercícios lá da apostila que vão estar disponíveis online. E nesse exercício da apostila, você vai parar, revisar os textos bíblicos e lembrar que não tem como a gente amar o outro sem a gente provar uma vida de oração, sem a gente viver uma vida de oração, sem a gente enxergar a necessidade do outro e saber o que o outro está precisando. Tarefa para você: pare e ouça o Senhor. Deus, por quem o Senhor está me levando a orar? Além do que o Senhor já deixou ali na palavra de Deus, pelas autoridades, pelos que sofrem, pelos líderes, pela família, pelos doentes, pelos que nos perseguem. Para quem mais, Senhor? Eu tenho certeza que quando você parar e fizer essa lista e escrever os nomes, e realmente começar a orar por ela, você vai dizer assim: impossível orar com esse tempo que eu destinei. Você vai ver que precisa de mais tempo para se dedicar à oração. Então esse é o desafio para mim, para você, para a Igreja de Cristo espalhada pela face da terra. Nos importamos com o outro, com obras, com atitudes, mas a oração, ela nos conecta ao outro de forma sobrenatural, porque ela nos conecta a Deus. E aí, dessa forma, nós estamos intervindo de forma abençoadora na vida do nosso irmão, na vida do nosso país. E agora, nesse momento tão difícil, nesse momento catastrófico, nesse momento em que eu acho que é difícil alguém não chorar vendo o que está acontecendo no mundo. Somente a mão do Senhor, somente a graça do Senhor, a misericórdia dele. Nós estamos assim, nesse momento, sendo colocados cara a cara com a verdade de que muitas coisas estão apenas no controle daquele que fez o céu e a terra, e é para ele que devemos dirigir as nossas orações, é para ele que devemos colocar tudo isso que está acontecendo, clamando pelo poder sobrenatural de Deus na humanidade nesse momento. Conecte-se ao outro em oração. Conecte-se ao outro em oração, colocando agora a sua família, a sua vida, os seus vizinhos, a nossa cidade, colocando nosso estado, nosso país e todos os países do mundo diante do Senhor. Deus está nos chamando para amar através da oração. E se você participou das aulas anteriores, dos encontros anteriores, você vai saber que a oração é uma forma, mas Deus quer também a atitude, porque a fé sem obras é apenas pensamento positivo. A fé sem obras, ela é morta. A fé sem obras não frutifica. Então, na sua oração, peça ao Senhor também uma inspiração. Como eu posso, Deus, nesse momento, fazer alguma coisa de prático? Você pode ligar para alguém, você pode fazer compras para alguém, você pode, ao invés de descontar daquele que você ia pagar porque você não recebeu o serviço e aquela pessoa não vai ter nem como pagar o aluguel, você pode estar mantendo aquele pagamento. O que é que o Senhor vai dirigir a sua vida a fazer? Como você pode fazer mais? Então Deus vai estar mostrando para você como fazer mais. Deus abençoe, Deus nos guarde, Deus guarde essa nação.